Olá, irmãos, Pai seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar com a nossa lição a respeito do Espírito Santo, né? Eu comecei no domingo passado a falar sobre o Espírito Santo, a importância dele, né? Muitos não buscam, muitos acham, né? Não consideram a importância dele, mas a gente sabe que, assim, Jesus, quando subiu, ele disse que ficaria o Consolador, e esse Consolador, aquele que intercede por nós, né, é o Espírito Santo. Ele, muitas vezes, né, por ser considerado a terceira pessoa da Trindade, né, Santa, ele às vezes é considerado como inferior, né, que Jesus e Deus estaria acima do Espírito Santo. E isso não é verdade, não existe essa hierarquia. Existe também, né, o fato de que muitos acham que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não atuava, né? Nós vimos na aula passada que ele já atuava assim sobre determinadas pessoas, né, em momentos certos e em determinadas pessoas. E em relação ao Novo Testamento, né, houve ali aquele movimento de Pentecostes, onde, né, as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo, elas falaram em línguas. Então hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, né? E hoje nós vamos falar como são as manifestações do Espírito Santo. Então na semana passada eu falei quem é o Espírito Santo, se ele é Deus, né, se ele é uma pessoa, falei a respeito dos frutos, né, ele é uma pessoa, né, e hoje nós vamos falar sobre a manifestação dele na Bíblia, né? Então, as manifestações do Espírito Santo, elas podem ser vistas nas Escrituras, ou seja, na Bíblia, do começo ao fim. Ele atuou na criação, né? Lembra que lá em Gênesis, né, fala, né, que o Espírito pairava sobre as águas. Ele atua na obra da redenção e também atua na capacitação do povo de Deus para o ministério do Evangelho, né? Nós aprendemos também que ele nos ensina, que ele nos capacita. E a Bíblia mostra claramente a atuação e as manifestações do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas é comum que as pessoas tenham dúvidas, né, acerca de que como realmente são as manifestações do Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus. Então nós vamos ver nesse estudo bíblico o que a Bíblia diz sobre a manifestação do Espírito Santo. Então, as manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Algumas pessoas, né, equivocadamente, pensam que o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento. Mas esse tipo de pensamento não é sustentável, né? Ele não se sustenta à luz das Escrituras, né? Então, de acordo com a Bíblia, de acordo com a Escritura Sagrada, isso não se confirma. Primeiramente, nós podemos destacar a atuação do Espírito Santo como parte da Santíssima Trindade na obra da criação, né? Lá em Gênesis, ele pairava sobre a face das águas, levando ordem ao caos. Já com relação à economia da salvação, o Espírito Santo ele regenerava as pessoas no Antigo Testamento, da mesma forma como regenera a partir do Novo Testamento. Então, também a gente não pode negar a atuação e a manifestação do Espírito Santo de forma soberana, no sentido de capacitar alguém de maneira especial para um determinado ministério. Sim, o Espírito Santo ele já atuava no Antigo Testamento no aspecto carismático, concedendo dons a determinadas pessoas. Então, pessoas foram capacitadas pelo Espírito Santo no Antigo Testamento. Um dos primeiros exemplos da manifestação do Espírito Santo capacitando pessoas de forma especial, né, nós podemos ver isso lá no caso dos artífices, né, Bezalel e Aholiabe. Esses dois homens, eles foram capacitados pelo Espírito Santo a fazer incríveis obras de arte. Além disso, eles ainda tinham o dom de ensinar outras pessoas esse ofício. A gente vê essa passagem lá em Êxodo 35, do capítulo 30 ao 34.
no capítulo 35, do versículo 30 ao 34. Foi o Espírito Santo quem capacitou os juízes de Israel, né, como Sansão, o canhoto Eude, Gideão e outros, entre outros, né? Esses homens, eles foram habilitados pelo Espírito Santo para que pudessem libertar o povo de Israel de seus opressores. Mais tarde, nós vemos também que alguns reis foram capacitados com o Espírito Santo. O exemplo mais claro foi o próprio rei Davi, lá no Salmo 51, versículo 11. Na verdade, os reis de Israel eram ungidos com óleo que naquele contexto simbolizava a unção do Espírito Santo. Talvez o exemplo mais direto sobre a capacitação e distribuição de dons do Espírito Santo no Antigo Testamento esteja no ministério dos profetas, né? Então Deus usava determinadas pessoas. Homens como o profeta Elias e o profeta Eliseu foram grandiosamente dotados do Espírito Santo. Outros como Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, além de terem sido separados para servirem como mensageiro de Deus, ainda foram escolhidos e capacitados para registrarem as Escrituras, ou seja, para escrever, né? A gente sabe que a Bíblia ela é uma inspiração do Espírito Santo, né? Então, assim, essas pessoas eles já foram capacitados para servirem como mensageiros de Deus e ainda, né, para registrar as Escrituras. Então, assim como os apóstolos também fizeram no Novo Testamento. Então, tudo isso significa que a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento era essencialmente a mesma que no Novo Testamento. Ele regenerava, ele santificava, ele guardava e capacitava o povo de Deus. E agora nós vamos ver as manifestações do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, na obra da salvação, o Espírito Santo continuou regenerando e santificando o homem. É ele quem aplica a obra da redenção executada por Cristo na vida do pecador. Porém, no que diz respeito à capacitação, no Novo Testamento nós podemos perceber que o Espírito Santo ele passou a atuar e a se manifestar de forma mais intensa no povo do Senhor. Enquanto algumas pessoas específicas eram capacitadas por ele para o ministério no Antigo Testamento, ou seja, no Antigo Testamento ele capacitava determinadas pessoas. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo ele foi derramado sobre todos os redimidos. Isso ocorreu com o cumprimento da promessa, né, das promessas que foram proclamadas desde o Antigo Testamento. Então é fácil entender isso quando nós olhamos para um episódio que ocorreu com Moisés, quando ele estava sentindo o peso de liderar o povo de Israel, e ele fez o quê? Ele pediu que Deus aliviasse aquela carga sobre os seus ombros. Então o Senhor ordenou que fossem separados 70 anciões que receberiam do mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Esses anciões, eles serviram como seus auxiliares. Também não é difícil de entender que essa manifestação do Espírito Santo, ela não tratava-se de regeneração daqueles 70 indivíduos. Na verdade, essa manifestação, ela foi uma capacitação especial para que eles pudessem exercer o ministério, né, de auxiliar ali o Moisés. Então, em certo momento, Josué questionou aquela distribuição do dom, né, do Espírito Santo sobre outras pessoas além de Moisés. Porém, a resposta do próprio Moisés, em forma de oração, é bastante esclarecedora, né? Ele fala da atuação e manifestação do Espírito Santo de uma forma que apontava para o derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento. Ele diz: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. A gente vê essa passagem lá em Números 11, no versículo 29. Ou seja, Josué ele questionou, né, que todos aqueles 70 anciões eles receberiam
né, o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. E ali Moisés, né, num ato de, né, extrema bondade, né, ele, né, disse que quem dera, né, se todo o povo, né, fosse profeta, né, se todo o povo recebesse o seu Espírito. E mais tarde a gente vê lá no Novo Testamento isso acontecendo. O derramamento do Espírito, a oração de Moisés, desejando que o Espírito Santo fosse derramado sobre todo o povo do Senhor, tornou-se realidade no dia de Pentecostes. Isso aconteceu poucos dias depois da ascensão de Cristo ao céu. Alguns anos antes desse acontecimento, o profeta João Batista, ele também anunciou que o Messias seria aquele capaz de batizar com o Espírito Santo. A gente vê essa passagem lá em João 1, no versículo 33. Então, durante seu ministério terreno, o próprio Jesus, ele falou sobre a manifestação do Espírito Santo. Ele garantiu que o auxiliador, isso é, a pessoa do Espírito Santo, seria enviado ao seu povo. A gente vê isso lá em João 14. Além disso, né, ele deu ordens específicas para que seus discípulos ficassem em Jerusalém aguardando o quê? O derramamento do Espírito Santo. Então, quando finalmente o momento do derramamento do Espírito Santo chegou, o apóstolo Pedro, ele entendeu o tamanho do significado daquele evento que representava a transição da antiga aliança, né, para a nova aliança. Aquele momento histórico apontava para o cumprimento do que havia sido profetizado pelo profeta Joel, que diz assim, né, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Né? A gente vê essa passagem lá em Atos 2, no versículo 17 e 18, ou seja, cumprindo algo que foi profetizado pelo profeta Joel. E agora nós vamos ver os sinais da manifestação do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. Né? O derramamento do Espírito Santo do dia de Pentecostes, ele foi acompanhado de sinais que apontavam para a legitimidade daquele evento, ou seja, né, que aquele evento era verdadeiro, era conforme, né, Jesus tinha deixado as orientações, as instruções. Então foram eles, né, o primeiro, o som de um vento impetuoso, né, língua como de fogo, os crentes falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, há pouca discussão sobre os dois primeiros sinais, ou seja, o som de um vento impetuoso e línguas como de fogo. Todos concordam que aqueles acontecimentos eles foram absolutamente distintivos e jamais se repetirão na história da igreja. Já com relação ao terceiro sinal da manifestação do Espírito Santo no Pentecostes, que é, né, os crentes falarem outras línguas, muito se tem debatido. Né? É praticamente unanimidade entre os estudiosos que naquele contexto de Atos 2, as línguas faladas pelos crentes eram idiomas. Então, assim, de forma extraordinária, o Evangelho ele foi anunciado em diversos idiomas diferentes. Esse sinal da manifestação do Espírito Santo se repete em outras duas ocasiões no livro de Atos, né, na casa do centurião Cornélio e em Éfeso. Né, lá, essa passagem está lá em Atos 10, no versículo 46, e Atos 19, versículo 6. Porém, né, os intérpretes eles discutem se as línguas, né, faladas na igreja de Corinto era esse mesmo sinal, ou se era um dom diferente. A gente vê essa questão lá na primeira carta de Coríntios, né, no capítulo 12, versículo 14. E ainda há mais discussão
né, nessa questão da contemporaneidade desse sinal. Alguns acreditam que esse sinal cumpriu o seu propósito nos primeiros anos do cristianismo. Já outros acreditam que ele continua ainda nos dias de hoje. As manifestações do Espírito Santo e os dons espirituais. O Novo Testamento ele revela várias passagens em que o Espírito Santo capacita o povo de Deus com dons especiais para o exercício do ministério cristão. Um dos textos mais conhecidos a esse respeito encontra-se lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Algo que é fundamental nesse texto, pois revela o próprio objetivo do apóstolo Paulo ao escrevê-lo, é entender que a distribuição dos dons é feita pelo próprio Espírito Santo e de forma soberana, de modo que expressa a própria diversidade dos membros do corpo de Cristo. Em outras palavras, os dons eles não servem para determinar quem é o mais espiritual na comunidade cristã, mas eles servem o quê? Para a edificação da igreja. Por isso o Espírito Santo os concede a quem ele quer. Está aí a soberania do Espírito Santo. Mas todo cristão verdadeiro, ele deve ter o desejo de ter uma vida plena com o Espírito Santo, buscando com diligência a capacitação concedida por ele, a fim de quê? De ter uma vida santa diante de Deus, que só vai acontecer através do Espírito Santo. Então, nos quase 3 anos e meio que Jesus exerceu o seu ministério, ele ensinou, concedeu perdão de pecados e salvação, curou enfermos, expulsou demônios, operou grandes milagres, formou discípulos e muito mais, né? Mas, porém, em nenhum momento cumpriu o que o João Batista falara sobre batizar com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto ele esteve na terra, nenhum dos seus seguidores recebeu essa promessa, porque não era chegado o tempo para que isso acontecesse. O ministério nesse período estava nas mãos de quem? De Jesus. Então só ele cabia toda a soberania, todo o poder. A gente vê essa passagem lá em João 7, no versículo 37 ao 39. O ministério do Espírito Santo iniciaria somente depois da ascensão de Cristo aos céus. E é Ele quem opera hoje na vida dos salvos. Então, irmãos, hoje nós falamos sobre a manifestação do Espírito Santo. Aprendemos que Ele se manifestou lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento a partir do dia de Pentecostes, Então, e outra coisa que nós aprendemos é que o Espírito Santo ele é soberano, ele batiza quem ele quer, ele capacita quem ele quer. E isso não quer dizer que um seja melhor que o outro, ele vai capacitar de acordo com a vontade, de acordo com a necessidade. Então, que a gente possa ter essa consciência, essa importância do Espírito Santo na condução da nossa vida, No domingo passado nós aprendemos, quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Hoje nós aprendemos sobre as manifestações do Espírito Santo e no próximo domingo nós estudaremos mais um pouquinho sobre esse assunto. Amém? Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham gostado. Procure ler as referências e procure pesquisar sobre o Espírito Santo. Fiquem com Deus.